nós podemos ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. Ele está fazendo algo novo e nós cantamos um novo som. Ele não é mais um bebê na manjedoura e não é mais um homem pregado na cruz. Ele morreu e ressuscitou. Não ficará no céu para sempre. Ele vive. Pacto jovem, se prepare. Jesus está voltando. Nós estamos prontos para isso? Aguardamos a volta do nosso Redentor e devemos ser vigilantes e estarmos preparados. Cada ato de bondade, cada palavra de esperança nos aproxima do reino de Deus. Revistam-se da palavra de Deus. Se comprometam com o Senhor. Cristo Jesus é a nossa plenitude. Além dele, nada desejamos. Se nós temos Cristo, temos tudo. Jesus nos chama para andar sobre as águas e deixar nosso barco para trás. Não precisamos ter medo. Andando sobre o alto mar, a palavra de Deus é o que sustenta os nossos pés no mar. Não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo o teu amor, Jesus. Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Boa noite, Impacto Jovem! Desejoso de receber uma palavra de Deus hoje. Amém, amém. Eu também estou. E por isso eu quero convidar aqui o nosso querido amigo e irmão, Jonatas Zacarias. Glória a Deus. Agradecer a presença aqui também da nossa querida irmã, a esposa do Jonathan, a Gleiciane. Deus abençoe. Mas eu vou deixar com ele aqui, se ele quiser apresentar também. Bom, o Jonathan é seminarista, né, do CETEBAN, e diácono aqui também na igreja, um jovem casal está aqui conosco, né? E vai trazer uma palavra do Senhor, amém? Queridos? Estenda a sua mão para cá, abençoe a vida dele, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe o Jonathan nesta noite de forma especial, para que aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ó Pai, seja exposto a nós e trazido ao nosso coração, com muita autoridade, ousadia, com intrepidez, sabedoria, que o Senhor já tem colocado na vida dele, ó Pai. Que essa palavra possa frutificar em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz aos jovens mais bonitos de Rio Verde, amém? Tá devagar, hein, pastor Marcondes? Você me falou que essa galera aqui é diferente, hein? Bom, mas nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos mudar essa atmosfera, porque não é para mim, é para o Senhor, amém? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês. Foi feita uma pesquisa americana, em que há dois métodos, há duas situações que as pessoas, se fizerem esses métodos diariamente, elas tornam pessoas mais felizes. Quem aqui quer ficar feliz? Levanta a mão. Quem quer ficar? Amém? Tá devagar, hein, pastor Marco? Eu vou mudar esse negócio, tá? Vamos lá. O que diz essa pesquisa? A pesquisa diz, eu vou falar e depois a mídia vai me ajudar com a primeira imagem, tá? Mas depois que eu falar. A pesquisa diz que uma pessoa, para ser realmente feliz, ela tem que dar no mínimo 50 sorrisos por dia. Pode colocar a imagem? Vamos ver. Vai lá. Quem aqui dá 50 sorrisos por dia? Levanta a mão. Misericórdia, pastor, o que você está fazendo com esse povo? Ninguém sorri? Hã? Quem aqui dá 20 sorrisos por dia? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. 10 sorrisos por dia, 10? Não, está errado. Ó, aquele sorriso aí está parecendo do pastor Marcondes, tá? Do cachorro, é igualzinho do pastor Marcondes. Vamos lá. A pesquisa fala que o ser humano, para ser realmente feliz, ele tem que dar no mínimo 50 sorrisos por dia. Bom,
Junto com o sorriso tem uma outra coisa, que se você fizer, você torna uma pessoa mais feliz, e eu vou provar para vocês que vocês vão ficar mais felizes. Eu vou provar isso hoje. Amém? Bom, o que é a outra coisa? As pesquisas falam que para você ser uma pessoa realmente feliz, você tem que dar no mínimo 5 abraços por dia. Quem aqui dá 5 abraços? Levanta a mão. Misericórdia, só o povo da mídia. Ó, por isso que o povo é feliz, ó. Tá vendo? Só o povo que dá risada. Quem aqui dá 4 abraços por dia? Sangue de Jesus tem poder, eu ter trabalho aqui hoje. 2, gente, 2. Ó, tem uma coleguinha lá, 2. 1 abraço. Não, nós vamos mudar isso aqui. Bom, todo mundo de pé. Levanta, todo mundo de pé. Nós vamos fazer o seguinte. Com o auxílio da mídia, eles vão soltar uma musiquinha ali, uns 2 minutos e meio, mais ou menos, de 2 a 3 minutos. Quando eles soltarem a música, vocês vão dar no mínimo 5 abraços, e é para dar abraço. A palavra de Deus fala que o espírito de medo não é vosso, tá? O seu espírito é de força e de sabedoria. Então vamos lá. Quando o pessoal da mídia soltar a música, vocês vão dar 5 abraços, vocês vão passar uma mensagem positiva para o seu irmão, faz um pix, brincadeira, tá? Vocês vão passar uma mensagem positiva para o seu irmão, vai dar um abraço e vai retornar para o seu lugar. Amém? Wesley, com você, vamos lá. Pode abraçar, bora. Bora, gente. Amém? Olha para o lado, pode olhar. Olha. Mudou alguma coisa ou não? Agora fica vendo. Eu falei que eu ia provar para vocês. Boa noite, Impacto Jovem! Amém. Vamos sentar. Vamos nos alimentar da palavra agora, amém? Bom, feche os olhos de vocês, por gentileza. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma presença muito grande de Deus aqui, amém? Pai amado, grande Deus, é com muito amor, é com muito tremor, que nós colocamos esse momento a Ti, Pai. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a Ti. Só o Senhor é digno de receber as nossas adorações. Espírito Santo, visita esse lugar. Essa casa é Tua, Pai. Faz morada dos nossos corações.
fala com esses corações, incendeia esses corações, Pai. É em nome de Jesus que eu coloco essa oração. Amém. Bom, antes de eu entrar na palavra, eu vou me apresentar. Eu me chamo Jonathan Zacarias de Souza, tenho 37 anos de idade, parece que eu tenho 20, mas é 37. Sou diácono nessa igreja, sou seminarista. Eu e minha esposa, nós trabalhamos há 3 anos nas Casas de Luz, e sou esposo da Gleiciane, sou pai do Jonathan Filho, sou pai da Giovana, e hoje eu estou aqui para que o Senhor possa estar falando com vocês, para que eu possa estar sendo usado. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala clemência. Amém? Pode projetar, por favor. Eu vou ler ali na Nova Almeida. 3 dias depois, eu vou ler do 1 ao 11, tá? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Próximo. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Repita comigo, convidado. Próximo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo que ele disser. Próximo. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles encheram totalmente. Amém? Então lhes, prossegue, próximo, 8. Então lhes disse: agora tira um pouco e leve ao responsável pela festa, e eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Para finalizar, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Meus queridos, antes da gente destrinchar esse texto, vocês têm que entender quem escreveu ele. João. Quando João, vou falar um pouquinho de João para vocês. João, ele nasceu em Betsaida, na região da Galileia. João era um pescador. João tinha um irmão chamado Tiago, que também era um discípulo de Cristo. Os dois eram filhos de... Fala a memória aqui, vamos lá. Zebedeu, valeu irmão, obrigado. Filho de Zebedeu. Bom, e o que eu quero falar de João para vocês? Esse texto de João, ele foi escrito por volta do ano 80 ao ano 95 depois de Cristo. Como todas as datas da Bíblia, elas não são tão precisas, mas há evidências que esse texto foi escrito nessa época. A prova disso é que foi encontrado um pergaminho no século II, foi datado quando foi encontrado um pergaminho de João. Então, há grandes evidências que comprovam, que esse texto de João foi escrito por volta dessa época. O que vocês precisam saber de João? João, ele era conhecido como o discípulo amado. Agora, olha que interessante. Está escrito discípulo amado no livro de João, que foi ele mesmo que escreveu. Curioso, né? Seria prepotência de João?
seria se achar melhor que os outros? Não. João, ele se descreve como o discípulo amado, ele mesmo no seu livro, porque ele se sentia assim. Amém? Deixa eu liberar uma palavra na vida de vocês. Vocês precisam sentir amados por Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos lá. Falar mais um pouquinho de João. João, ele foi um dos primeiros discípulos que começou o ministério de Jesus Cristo. E o que eu quero passar para vocês? Então, ele foi um dos primeiros. João, ele teve em praticamente todos os momentos com Jesus. Ele teve no momento da escolha dos discípulos. Ele teve no momento da transfiguração, quando Jesus, ele, junto com Elias e com Moisés, ele aparece. Ele foi o único discípulo, o único discípulo que estava aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado. E Jesus ainda passa a missão para ele: João, eis agora sua mãe, para ele cuidar de Maria. Maria, eis agora o seu filho, para ela cuidar de João. O evangelho de João, ele é muito diferente dos demais. João, ele vai numa linha de raciocínio totalmente fora da curva dos outros evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como sinóticos. Repete comigo, sinóticos. Quem está comigo? Amém? Sinóticos. E o que são evangelhos sinóticos? Eles são evangelhos parecidos. Eles são evangelhos que foram escritos de uma mesma ótica, de uma mesma base. Certo? E quando você olha esses evangelhos, você vai ver que tem muitos textos parecidos entre eles, às vezes até a mesma frase. Mas João, ele é fora da caixinha. João, ele é fora de base. João, ele não escreve nada do que está nos outros evangelhos. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar aproximadamente, quando eles começam a descrever os milagres, você vai encontrar aproximadamente de 13 a 15 milagres em cada passagem. João coloca apenas 7. 7 é o número da perfeição. Será que ele fez isso de propósito? Quando você olha o evangelho de João, você não encontra genealogia de Cristo. Você não encontra ele falando da transfiguração. Você não encontra ele falando que Jesus curou um leproso. Você não encontra parábolas. É impressionante. 90% do que está no evangelho de João não está nos outros evangelhos. Qual que é a mensagem central de João? O amor. Por isso ele se descreve como João, o discípulo amado. É assim que ele sentia. Não é prepotência, não é arrogância. É porque ele se sentia amado por Jesus. E às vezes está faltando isso na gente. Às vezes o primeiro passo que está faltando para a gente ter uma mudança transformadora é sentir que Jesus nos ama. Amém? E João, além do livro de João, ele escreve as 3 epístolas, as 3 cartas, 1 João, 2 e 3 João, e também escreve o livro de Apocalipse. Eu estou falando algumas curiosidades de João para você entender como que ele escreve o seu evangelho. É importante essa noite. Você tem que entender a maneira que o autor, ele escreve esse evangelho. Quando você vai estudar sobre a morte de João, comparada aos outros apóstolos, João foi o único que teve morte natural. Todos os outros apóstolos, eles foram mortos pelo martírio, pela tortura, pela dor, pelo sofrimento, por defender aquilo que eles estavam acreditando. Mas João foi o único que teve morte natural. Quem está comigo? Amém? Bom, e João começa a se relacionar com Jesus. João era um pescador, obviamente, de peixes, mas Jesus faz ele se transformar em pescador de homens, amém? Ele começa a se relacionar com Jesus. Ele é um dos primeiros a ser escolhido. Ele é um dos primeiros a levantar esse ministério. Eu fico imaginando João num dia de hoje.
se fosse comparado à nossa igreja. Eu acho que João era aquele tipo de pessoa que, se o pastor Marcondes falasse assim: vamos orar? Vamos. Tem culto do Pacto Jovem? Não, vou estar lá, pastor. Não, tem culto na quinta? Pastor, vou estar lá. Tem oração no monte, segunda-feira? Pode contar comigo. Eu preciso que carregue umas cadeiras aqui. Não, pastor, pode contar. Eu fico imaginando João com anseio, com aquela vontade de estar perto do mestre. Eu fico imaginando João, aquele companheiro que eu posso contar. João, e o mais incrível, João não descreve nenhum desses momentos que eu falei para vocês, mas ele participou de todos. Mas ele não descreve. A mensagem de João é o amor. E quando você começa a ler o texto de João, a gente precisa entender a ótica dele. Por exemplo, quando você começa a ver Mateus, ele escreve os seus textos para os judeus. Mateus, ele quer falar para o povo judeu que aqui é o Messias, ele é o Messias, ele é o rei. Então, quando você começa a ler o texto de Mateus, você tem que ter essa ótica: opa, Mateus, ele está falando do rei, do Salvador, do Messias. Quando você começa a ler Marcos, ele tem uma ótica que Jesus, ele é um servo sofredor. Jonathan, por que você está me falando isso? Quando você começar a ler as Escrituras, nesse ponto de vista, o seu entendimento vai mudar, o seu discernimento vai mudar. Você vai ver que Marcos, ele retrata como Jesus como servo sofredor, Mateus, ele retrata como rei, certo? E Lucas, ele retrata como um homem perfeito. E João, Jonathan? João, ele retrata os seus textos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. O próprio João, quando você começa a mergulhar no Evangelho de João, você vê que ele é muito teológico, ele é muito discipulador. Quer um conselho, se você quiser discipular alguém? Livro de João. Vai sem medo, vai na fé que ele é muito teológico, ele é muito discipulador, e ele defende, ele começa a defender que Jesus é Deus. E em os textos de João, você vai começar a ver que ele começa a defender que Jesus é Deus, certo? Ele mesmo diz, fala assim: eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Mas é engraçado, que quando ele começa a descrever o Senhor, o Deus, o Salvador, ele descreve os 7 eu sous. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Está falando para alguém aqui, amém? Eu sou o pão da vida, amém? Eu sou a videira verdadeira, amém? Sabe quantos eu sou tem? 7 de novo. João tem 7 milagres e 7 eu sou. E se eu não estiver enganado, não precisa postar, eu acho que é no versículo, um versículo, não sei se é 20, 30 e 31, João pega e fala assim: olha, Jesus fez muito mais milagres que isso, fez muito mais milagres, mas esse aqui é o suficiente para provar que ele é Deus, amém? Partindo dessa ótica, você começa a entender que os textos de João, ele está falando com o Deus Todo-Poderoso, ele está falando com aquele que pode resolver o teu problema hoje, amém? Vamos para o texto, versículo 1, por favor, projeta para mim, deixa no 1 aí. 3 dias depois, houve um casamento em Caná de Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Pode deixar no 1. Quero que vocês entendam qual é o contexto histórico. Agora a gente vai para o texto. Agora que vocês conhecem João, agora eu vou entrar na palavra, que vai ficar mais fácil vocês entenderem. O contexto histórico é o quê? Jesus tinha 30 anos de idade. Ele já tinha começado seu ministério.
ele já tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele já tinha recrutado alguns de seus discípulos. Adivinha quem estava no meio? Quem? João. João estava no meio dessa primeira seleção. E é nos mostrado que eles foram para um casamento. Coloca o 2, por favor. Versículo 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Repete comigo de novo, convidado. Irmãos, você precisa convidar Jesus para a sua vida. Você precisa convidar Jesus para o teu trabalho. Você precisa convidar Jesus para as suas finanças. Você precisa convidar Jesus para a tua saúde. Você precisa convidar Jesus para o teu casamento. Você precisa convidar Jesus para a tua família. O primeiro passo para você ter um posicionamento correto é você convidar Jesus. Eu escolhi um tema que o pessoal postou, e agora vocês vão entender. O poder do posicionamento. Certo? O primeiro passo é você convidar Jesus para a sua vida. Há um tempo atrás eu convidei Jesus para a minha vida. Eu tenho certeza que o pastor Marcondes convidou, e os que estão numa caminhada mais longa também convidaram. E eu te dou certeza que foi a melhor decisão de nossas vidas. Amém? Coloca o versículo 3, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, mantenha aí. Talvez para nós, para a nossa idade, para a nossa geração, acabar o vinho é algo irrelevante. Mas para a época era algo muito importante. O vinho simbolizava a aliança. Os judeus, eles selavam os seus pactos, os seus negócios, o casamento com vinho. E o vinho não podia acabar numa festa. Se o vinho acabasse numa festa, o casamento poderia ser anulado. A família da noiva, ela poderia chegar e falar assim: olha, isso é uma desonra para nós, porque o noivo não está conseguindo manter. Isso poderia ser anulado. É interessante vocês saberem que na época, os judeus faziam esses casamentos que duravam de 5 a 7 dias. Então o vinho não podia acabar. Talvez para vocês não tenha esse entendimento, mas eu vou trazer aqui para o goiano. Eu aprendi isso com a minha esposa, tá? Quem gosta de café aqui? Levanta a mão. Ai, tem um pouquinho que gosta de café, certo? E o que eu aprendi com a minha esposa? Eu não gostava de café. E ela falou assim: olha, aqui em Goiás, o pessoal gosta de café. Quando alguém te oferecer um café, principalmente os mais velhos, você pega. Eu falei: mas eu não gosto de café. Não, mas você pega. É uma falta de respeito. Resumindo, aprendi a tomar café, certo? Então a minha esposa me ensinou isso, que o café aqui para o goiano é importante. Ela me ensinou que o café é uma cordialidade. Ela me ensinou que o café é uma maneira de receber você. Assim era o vinho. Agora fica mais fácil para vocês entenderem a importância do vinho da época. Amém? Bom, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Próximo. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso agora? Ainda não é chegada a minha hora. Coloca só esse versículo na Almeida Revista Corrigida, por favor. A nossa versão aqui. Jesus lhe respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos lá. Vocês entenderam o contexto. Era uma festa, que a gente não sabe se estava no início, se estava no meio, se estava no final. Mas o vinho era algo importante. Estava acabando. Maria, mãe de Jesus, ela chega até Jesus e fala: olha, eles estão sem vinho. E Jesus fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com isso? Agora a história começa a ficar interessante. Não é chegada a minha hora. E o que eu quero explicar para vocês? Tudo embaixo do céu tem seu tempo. Tudo embaixo do céu tem o seu momento oportuno.
Projeta para mim Eclesiastes 3, 1, por favor. Pode ser na Nova Almeida mesmo. Eclesiastes 3. Olha o que diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, muitas das vezes, principalmente jovens, nós não conseguimos esperar. Geralmente o jovem não quer um negócio para hoje, ele quer para ontem. Quem que quer para ontem aqui? Levanta a mão. Vamos lá, quem que é ansioso aqui? Levanta a mão. Agora ninguém. Vamos lá, quem que é ansioso? Levanta a mão. Quem que é muito ansioso? Levanta a mão. Quem que é ansioso e estressado aqui? Levanta a mão. As pesquisas falam que uma pessoa estressada, ela tem 4 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa que não é. Tá bom? Olha, hoje em dia, nós estamos sempre com pressa. Nós estamos sempre na correria. Quantas vezes você está na correria do dia a dia, você sempre está correndo, está fazendo alguma coisa. E jovem, na maioria das vezes, não gostam de esperar. Mas olha o que Jesus está falando lá, volta no versículo, por favor. Mulher, o que tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Se você é uma pessoa que não tem paciência, então você não pode reclamar que Deus está atrasado. Você não tem paciência, certo? Como que eu vou? Se você não tem paciência, você não pode reclamar que Deus está atrasado. Porque o problema não é Deus, o problema é quem? Nós. Porque não sabemos esperar. Irmãos, quando você vai caminhando com Cristo, uma das coisas mais importantes que você aprende é esperar. Porém, é uma das coisas mais difíceis. Quem gosta de esperar aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ué, ninguém gosta. Está vendo? Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar o momento certo. Ninguém gosta. A gente quer as coisas para onde? Para ontem. Bom, então, Jesus respondeu. Mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas agora, vai para o próximo versículo. Agora é o ápice dessa pregação. Que a princípio você vai ler esse versículo e você não vai entender nada. Não tem nada que possa nos dizer. Mas eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês desse versículo aqui próximo. Quando Jesus fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Maria fala assim, então ela falou aos serventes, aos serviçais, aos empregados, façam tudo que ele disser. Irmãos, quando Maria, ela fala com Jesus, fala, olha, o vinho acabou. Ela está falando com Deus. Ela está falando com João, porque João sempre vai descrever Jesus como Deus. Quando Jesus responde para ela, não é chegada a minha hora, ele não está respondendo como homem, ele está respondendo como Deus. Olha só, aqui vem o ápice da pregação. O tema é o poder de um posicionamento. Maria, quando Jesus fala, ela simplesmente olha para os serviçais. É mais ou menos assim, a mulher, não é chegada a minha hora. Faça tudo que eles fizerem. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ela se posicionou. Maria, ela levou o problema para quem podia resolver. Para quem você tem levado seus problemas? Quem tem problema aqui? Só eu? Levanta a mão. Eu tenho um cadinho. Pensei que era só eu, mas tem muita gente que tem problema. Para quem você tem levado seus problemas? Para quem você tem levado as suas adversidades? Para quem você tem levado as situações que aos seus olhos é impossível? Para quem? Maria, ela levou o problema para quem podia resolver o problema dela. Toma cuidado com isso, tá, irmãos? Às vezes, assim, as mulheres, elas são seres que gostam de conversar um pouquinho mais do que os homens, certo? Só um pouquinho. Mas às vezes você está desabafando com a sua amiga ali,
E aquilo pode virar uma fofoca, certo? Às vezes você está pensando que a pessoa vai te ajudar e às vezes a pessoa acaba te deixando mais para baixo ainda. Com quem você tem levado seus problemas? Maria, ela toma um posicionamento, ela toma uma atitude. E aqui uma coisa interessante, porque Maria, ela vai atrás do seu milagre. Ela se posiciona. Ela sabe que só Deus, nessa situação, poderia resolver o problema dela. Só Deus. Ah, detalhe, o problema não era da Maria. A Maria poderia simplesmente falar assim, olha, o vinho está acabando, tchau, o negócio vai ficar feio aqui. Vamos embora, que o vinho vai acabar e esse povo vai começar a fazer um barraco aqui. O problema não era de Maria. O problema era do casal, da família. Mas ela fala para os serviçais, façam tudo que ele lhes disser. Próximo. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um cabiam cerca de 100 litros. Pode deixar aí. Algumas versões, esses potes, na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que nós usamos, esses potes você vai ver talhas, certo? E eu quero que vocês entendam o que é visualmente essas talhas. O que vocês estão vendo no púlpito. Então, imagine como se fosse do tamanho do púlpito, um vaso, que caberia em torno de 100 a 120 litros de água. Os judeus, qualquer estabelecimento que você entrasse, tinha uma talha ou um pote desse, porque eles não entravam em qualquer ambiente sem purificar, sem lavar as mãos. Essas talhas estavam vazias, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que vai ser de 80 a 120 litros, depende da versão que você vai ler. Próximo. Disse-lhe Jesus, encheis de água essas talhas. Agora, pausa. Se Jesus fala, enchei, então eu tenho 2 opções. Ou essas talhas estavam vazias, ou essas talhas estavam com a metade. Mas eu não acredito que Jesus ia dar uma água em que o pessoal tivesse lavado tudo a mão e a água estivesse suja. Eu não consigo acreditar que Jesus faria isso. Então, eu começo a entender que as talhas estavam o quê? Vazias. Bom, agora vamos parar para pensar. Disse-lhe Jesus, encheis de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Gente, na época de Jesus, não tinha saneamento básico. Na época de Jesus, não tinha encanação. Como que eles buscaram essas águas? Como? No braço. Eles tinham que pegar talhas ou potes menores, eles tinham que pegar talhas, e provavelmente um rio, uma fonte, eles teriam que estar buscando. Agora você imagina, faz a conta aí para meus bons de matemática, né? Se for 6, vai dar 600 litros, né? Se for 120, vai dar 720 litros, é isso? Me ajuda aí. Esses homens, próximo, coloca o 8. E disse-lhes, deixei por enquanto. Esses homens, eles foram buscar água numa fonte, num rio. E eu fico imaginando, eles eram serviçais, eles estavam provavelmente recebendo, ou eram escravos da época, eram serventes da época. Eu fico imaginando a cabeça deles. Falei assim, rapaz, eu já vi vinho acabar, e o povo colocar um vinho mais fraco. Rapaz, eu já vi o vinho acabar, e o povo colocar suco. Mas é a primeira vez que eu vou ver que o vinho acaba, e o povo vai colocar o quê? Água. Se coloca no lugar desses rapazes. Eles não sabiam, falou assim, rapaz, o negócio vai... Ou senão eles iam falar assim, agora o bicho vai pegar. Está todo mundo tomando vinho. Por que eles não... Por que eu não vou... Como é que eu vou levar essa água? Bom, aí a gente começa a entender o seguinte. Mas eles foram. E obedeceram. Eles serviram. E tem perguntas que a gente precisa fazer nesse momento. Pergunto para vocês. Jesus, ele poderia encher as talhas de vinho direto, sim ou não? Sim ou não? Quem está comigo?
Sim ou não? Amém? Ele poderia simplesmente fazer um milagre e o vinho aparecer, sim ou não? E por que ele não encheu? Por quê? Sabe por quê? Se você quiser participar do extraordinário de Jesus, do sobrenatural de Jesus, você tem que participar do processo. Amém? Você tem que participar do processo. Maria sabia que tinha coisas que Jesus ia resolver. E Jesus também sabia disso, porque eu tenho plena convicção que se ele quisesse falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de encher as talhas, vamos encher digamos assim, os potes menores, e eles vão continuar servindo. Olha, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês ir lá, nessa loucura, ficar pegando água, enchendo quase 700 litros, eu faço o vinho tudo de uma vez. Eu vou repetir para vocês. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, você não pode ficar parado. Você tem que fazer parte do seu processo. Amém? Olha, Maria, quando ela coloca o problema para Jesus, ela pega e fala assim, olha, ela se posiciona. E muitas vezes esse posicionar é o quê? É você orar, é você jejuar, é você buscar a Deus, é você ler a palavra, é você saber esperar. Quando você, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, quem aqui tem mais de 30? Levanta a mão. Só eu e o pastor Marcondes, né? Vamos lá, tem uns ali, beleza. Quem aqui tem até 25 anos? Levanta, ok. 20 anos, vamos ver. Ok, pode baixar. Um dia, vocês vão ter 30. Um dia, vocês vão ter 35, 40. E você começa a ficar mais calejado, você começa a ficar mais experiente, você começa a ficar mais cauteloso. Geralmente, jovem, ele não tem medo. Jovem, ele é aventureiro. Jovem não tem medo. Quando eu era mais novo, eu gostava muito desses parques de diversões, de ir nesses brinquedos mais doidos possível. Hoje, irmão, não vou de jeito nenhum. Às vezes eu olho para o cara que está lá no brinquedo, eu fico assustado com o rosto dele, porque você olha um cara muito doido, certo? Você olha para o brinquedo lá, eu falo, não, eu não vou nesse brinquedo não. Então realmente a gente vai ficando com medo. Mas vamos lá. Quando você começa a caminhar com Cristo, você começa a entender que nem sempre vai ser no seu tempo, nem sempre vai ser de acordo com a tua vontade. Você tem que respeitar o tempo dele. Eu aprendi que se Deus não faz um milagre na tua vida, é porque você não está preparado para receber. Porque você tem que passar mais uns dias no deserto. Sabe por quê? Porque você vai entendendo que a caminhada cristã, ela é um ciclo. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês vão passar por tribulação no casamento, na família, na saúde, nas finanças, no trabalho, nas amizades, em todas essas áreas, vocês vão passar por tribulação. Mas deixa eu liberar uma palavra na vida de vocês. Em todas essas áreas, Deus vai te recompensar também. Você vai ser abençoado nas finanças, na família, no trabalho, na empresa, na saúde, nas finanças. E você começa a entender que a caminhada cristã ela é um ciclo. Certo? Um dia Deus vai te entregar a bênção. E um dia Deus vai te provar. Para ver se você está levando os problemas para Ele. Para ver se você confia nele. Para ver você passar pelo deserto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O deserto, ele tem prazo de validade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Deserto tem prazo de validade. Processo tem prazo de validade. Certo? E deixa eu falar algo para vocês. Jesus não está interessado no resultado. Ele está interessado no processo.
Ele está interessado na caminhada, ele está interessado na renúncia, ele está interessado no seu posicionamento. É isso que Jesus está interessado. Eu me lembro de um professor de matemática na faculdade, e ele passava o resultado da conta na prova. E eu falei assim, professor, por que você coloca o resultado da prova? Vai ficar fácil. Eu falei assim, não quero o resultado. Eu quero que você faça a conta. O resultado eu já sei, eu que fiz a questão. E eu comecei a entender isso, que com Jesus não é diferente. O importante para Jesus é o processo, é a caminhada. E a nossa mentalidade quando jovem, e quando você tem uma idade mais avançada, você muda. Você começa a entender que você é totalmente dependente de Jesus. Bom, deixa eu caminhar para o final. Bom, eu quero que vocês entendam esse posicionamento de Maria. E eu quero lançar uma pergunta para vocês aqui. Como eu devo me posicionar? Como eu tenho me posicionado? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Vocês estão aqui hoje porque aproximadamente um pouco mais de 20 anos, um casal chamado Antônio Ulisses Azeredo e Roseni Frazão de Azeredo, esse casal recebeu uma promessa. Esse casal, ele recebeu uma promessa que essa igreja ia crescer. Vocês estão aqui hoje porque tem um pastor chamado Marcondes, que mais ou menos uns 20 anos, ele trabalha com jovens. E isso está no sangue dele. Pode tentar tirar, pode tentar colocar ali outro ministério, que ele não vai. Está no sangue dele, tem mais ou menos 20 anos. Vocês estão aqui hoje porque vocês fazem parte do processo do maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Vocês fazem parte disso. Quando Jesus fala para os serviçais pegar água, quando Maria se posiciona, deixa eu te falar um negócio para vocês. A igreja está crescendo, você tem que falar assim, ó, eu tenho parte nisso. As almas estão vindo, eu tenho parte nisso. O Kids está uma beleza, eu tenho parte nisso. A gente tem congregação em Jataí, Acreúna, São Simão, eu tenho parte nisso. É isso que Jesus quer de vocês, jovens. É isso que está faltando. Nós oramos pelo maior avivamento do estado de Goiás. Mas, qual é o meu posicionamento? Como eu tenho me posicionado? Será que eu estou preparado para o maior avivamento? O que eu falei lá atrás? Às vezes, Jesus não te concede um milagre, porque você não está preparado. Você precisa passar pelo processo. Meus irmãos, quando essa igreja começar a encher, quando essa igreja, o pastor Marcondes fala assim, olha, eu tenho que fazer 2 cultos impacto jovem, porque não cabe jovem aqui. Quando essa igreja começar, pessoas entrarem e saírem aqui, quando os jovens começarem a orar em línguas, quando os jovens começarem a orar, ir no monte, quando os jovens começarem a buscar, Jesus vai conceder o maior avivamento do estado de Goiás, amém? Jesus só quer um posicionamento. Maria simplesmente falou, faça o que eles disserem. Jesus quer que você dê o primeiro passo, que você convide, que você passe a esse momento, a desfrutar. Olha, como eu tenho me posicionado. Eu estou preparado para receber pessoas. Eu estou preparado para cuidar de pessoas. Primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo. Como cuidar de pessoas se eu não cuido de mim? Jovens, vocês têm um futuro pela frente. Um dia vocês vão ter 30, 35, 40, 50. E uma das coisas que eu mais arrependo na minha vida é de não ter tomado a decisão de seguir Jesus mais cedo.
de dar os primeiros passos. Eu me arrependo. Demorei muito. Mas vocês estão tendo a oportunidade que eu não tive. Vocês estão tendo a oportunidade hoje de se posicionar nessa geração. Vocês estão tendo a oportunidade de serem jovens diferenciados. Vocês estão tendo a oportunidade de mudar o futuro de vocês. Vocês estão tendo oportunidade de hoje se aproximar daquele que pode resolver os teus problemas. Jovens, continua o versículo, por favor. Próximo. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Irmãos, primeiro ponto: convide Jesus para participar da sua vida. Segundo ponto: leve os seus problemas para Jesus. Terceiro ponto: participe do processo do seu milagre. Se posicione. Participe do processo do seu milagre. Se posicione. Essas talhas vazias, esses potes vazios, eu quero fazer a seguinte analogia com vocês. Essas talhas vazias somos nós, quando não conhecemos a Cristo. Essas talhas vazias somos nós, quando ainda não tivemos um encontro com o Eterno. E essa talha vazia representa você, me representa. A talha com água, eu costumo dizer que foi o primeiro passo. Quando a talha está com água, você já aceitou Jesus. Mas agora, não é só aceitar. Agora é uma caminhada. Agora é se manter na fé. Agora é renunciar todos os dias. É você dizer não para você mesmo. É você abrir mão de muita coisa. Que lá na frente, você vai entender que não te faz falta. Vocês, nessa fase da água, são os primeiros passos da caminhada cristã. Vai no versículo 9, irmã. 10. Coloca na Nova Almeida, por favor. E disse-lhe: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O vinho é quando você tem sua vida transformada. Eu começo sendo talha vazia, porque a gente não é nada, a gente não consegue nada sem Jesus. E aí eu começo a permitir que Ele me encha de água, que são os primeiros passos para essa caminhada. Eu começo a permitir a Ele. Mas de repente, essa água, ela é transformada em vinho. E você já não é o mesmo jovem mais, você já não é o mesmo homem mais, você já não é o mesmo pai mais, tudo muda. A sua vida muda. A sua vida é transformada. Deus tem o melhor para você, irmãos.
E Ele só está esperando você tomar um posicionamento. Você se posicionar diante dEle. Irmãos, você vai viver milagres. Você vai contar milagres. Você vai ser milagre, amém? Deixa eu falar algo para vocês. Você vai começar a dar bom testemunho. As pessoas vão começar a te enxergar. As pessoas vão olhar em você e falar, cara, o que o Luiz faz diferente? O que o Luiz tem? Cara, o que o Wesley faz? O que o Samuel faz? O que o Erasmo faz? As pessoas vão começar a te olhar. Sabe por que as pessoas vão começar a te olhar? Porque você está transbordando o melhor vinho, o vinho mais precioso. Você está transbordando esse vinho, as pessoas vão querer se aproximar de você, as pessoas vão querer ter esse vinho, meu irmão, amém? Olha, quando você chegar, primeiro ponto, nós falamos aqui, primeiro convide Jesus para a sua vida. Segundo, leve seus problemas para Jesus. Terceiro, participe no processo do seu milagre. Quando você estiver nessa fase do vinho, quando você estiver sentindo uma pessoa transformada, quando você estiver sentindo amado por aquele que deu a vida por você, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viverão a melhor fase de vocês mesmos. Vocês viverão a melhor fase de vocês. E tudo que Jesus quer é que você se posicione. É que você aceite Ele hoje como seu Salvador. É que você tome uma decisão e fale, eu aceito esse Jesus que transforma a água em vinho, esse Jesus que transformou a vida do João, que transformou a vida do pastor Marcondes, do Jonathan, eu quero aceitar esse Jesus como Salvador. É isso que Ele quer. Irmãos, para finalizar, quando você se aproxima do Jesus, você vive um sobrenatural. Você vive algo jamais explicado. Algo que é só você e Ele. Só você e Ele. Só você e Ele. E eu quero encerrar falando para vocês que há um tempo atrás, eu demorei muito para conhecer Jesus. E errei muito. E eu me lembro quando eu vim para a igreja. Eu estava num trabalho. E estava dando aula e de repente eu estava corrigindo umas provas. E esse rapaz, ele ficou o último. Geralmente quando o aluno fica por último, ele quer falar alguma coisa. E ele falou assim, pastor, o senhor é crente? E eu nem batizado era. E quando a gente está assim, a gente fala assim, sou, mas estou desviado. Quem já falou isso, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu falei assim, sou, mas estou desviado. Eu falei assim, inclusive preciso comprar uma Bíblia. Ele falou, tá bom. Ele saiu e eu sozinho na sala, era uma sexta-feira, umas 10 horas da noite, quinta, sexta-feira. De repente bateram na porta, eu assustei. Ele falou, professor, dá licença? Eu falei assim, sim. Ele trouxe uma Bíblia de uma determinada religião. E ele falou assim para mim, o senhor arruma outra desculpa para o senhor na igreja, para não buscar Deus agora, porque a Bíblia você já tem. 1º de maio de 2016, naquele momento, eu tenho a Bíblia até hoje em casa, eu escrevi o nome dele, na Bíblia e falei, acho que é José Carlos o nome dele. No dia tal, o aluno, José Carlos, me deu uma Bíblia, e eu, a partir desse dia, eu decido seguir Jesus. 1º de maio de 2016, nós estávamos naquele anexo. O pastor Antônio pregou. E a palavra que ele pregou foi do filho pródigo. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu estou aqui louvando e dedicando essa honra ao único que é digno,
de todo louvor. Fique em pé, por gentileza. Eu quero que, neste momento, quando eu falar, dar o sinal para a mídia, eu quero que vocês prestem atenção nessa letra. E eu quero que vocês tentem conversar com o Eterno, que vocês tentem se posicionar diante dEle. Eu quero que vocês se concentrem na letra dessa música. E você pode orar, você pode louvar, você pode engrandecer aquele que é digno de todo louvor. Pode colocar o Wesley. Todos os dias posso ver quem você é. Nenhum lugar eu encontrei algo assim. Nenhum dos meus melhores sonhos pensei que poderia viver uma história assim. Que poderia viver uma história assim. Eu vi as tempestades da minha vida cessarem, cessarem. Eu vi as tempestades da minha vida cessarem, cessarem. Todos os dias eu verei. Clame o Senhor. Louve ao Senhor. Todos os dias nós teremos milagres. Todos os dias nós vamos contar milagres. Todos os dias nós teremos milagres. Eu contarei quantos são milagres vivos nos dias. Eu verei milagres. Eu sou milagre. Eu contarei milagres. Todos os dias eu verei milagres. Eu sei. Eu contarei milagres. Talvez essa noite você precisa de um milagre do Senhor. Ergue as suas mãos no seu lugar. Fiquem de olhos fechados. Pai, hoje nós colocamos esse culto a Ti, Pai. Nós nos posicionamos diante de Ti. Nós convidamos o Senhor para participar de nossas vidas. Nós levamos os nossos problemas aos Teus pés, porque só o Senhor pode resolver. Senhor, a partir de hoje nós nos posicionamos como nação eleita. Nós nos posicionamos como povo de Deus, como escolhido, Pai. Nós nos posicionamos, Pai, como Impacto Jovem. Nós nos posicionamos como jovem que vai participar do maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Pai amado, eu oro pela vida desses meus irmãos, que o Senhor vai incendiando os corações, que o Senhor possa estar visitando a cada irmão aqui, que o Senhor possa estar visitando a cada família aqui representada, Pai, porque eu creio que o Senhor pode transformar a vida deles, da água para o vinho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu libero uma palavra na vida desses jovens, Pai. Esses jovens vão fazer a diferença onde eles estiverem, Pai. Esses jovens vão fazer a diferença na casa deles, esses jovens vão fazer a diferença na família deles, no trabalho deles, na escola, Pai. Esses jovens, a partir de hoje, eu declaro na vida deles, eles resolvem se posicionar diante do Senhor, eles resolvem, Pai, fazer a diferença, eles resolvem, Pai, aceitar o Senhor como seu único e Salvador, Pai. Em nome de Jesus, eu decreto vitória, Pai. Derrama bênçãos sem medidas na vida desses jovens, Pai. Traz o verdadeiro avivamento, Pai, em nome de Jesus.
eu decreto, Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somente. Irmãos, tem alguém aqui hoje que ainda não se posicionou diante de Jesus? Tem alguém aqui hoje que ainda não falou as palavras de vida eterna? Tem alguém aqui hoje que, depois de uma pregação dessa, fala: eu quero seguir Jesus, eu quero seguir Jesus como meu Salvador, eu quero que Ele transforme a minha vida da água para o vinho, eu quero seguir esse Rei, esse Salvador. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus aqui, eu peço que você levante suas mãos. A igreja de olhos fechados. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, eu peço só que você levante sua mão. Não paga nada, nós só vamos orar para você. Não perca essa oportunidade. Talvez você quer levantar a sua mão, mas não está conseguindo. Não perca essa oportunidade. É a decisão mais importante da sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, levanta a sua mão. Amém? Amém. Pode vir cá, pastor. Aleluia. Fica de joelhos.